O primeiro texto que nós vamos estar compartilhando está no Evangelho de João, capítulo número 20, e o verso é o 30. João, Evangelho, capítulo 20, verso 30. Diz aqui o texto: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E o verso 31. Estes, porém, ou seja, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Quem é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. Mas ele instruiu pessoas, ou melhor, inspirou pessoas a escreverem da parte dele aquilo que ele queria que fosse escrito e ser revelado aos homens. Então João recebeu esta revelação, ou seja, essa inspiração de Deus, do Espírito Santo. E quando nós olhamos o Evangelho de João, nós vamos ver que o Evangelho de João é um evangelho onde Deus, ele nos torna claras muitas pérolas, muitas preciosidades com relação à sua revelação através da pessoa de Cristo. E Deus vai nos mostrar muitas coisas no Evangelho de João, nos conduzindo à pessoa de Cristo como sendo aquele que através do qual, ou através dele, nós somos levados a ele, ao Pai, e portanto somos salvos. Quando a gente começa o capítulo 1 logo de João, nós vamos ver que João vai estar preocupado. Uma das preocupações do apóstolo João é mostrar, é tornar claro, é evidenciar a deidade de Jesus, a deidade de Cristo, mostrar para quem quer que seja que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e que Jesus Cristo é realmente Deus, que Jesus Cristo é realmente o Messias, o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Esta preocupação do Espírito Santo colocada no coração de João já nos é mostrada, a preocupação nos é mostrada logo de imediato no primeiro capítulo do Evangelho, onde João narra dizendo que no princípio era o Verbo e que este Verbo estava com Deus e que este Verbo é exatamente Deus, a palavra de Deus, o Verbo, que depois tomou uma forma humana, uma forma de homem, e deixou de ser algo que já existia desde o princípio, numa forma somente e única, só e unicamente espiritual, mas que desceu à terra e se encarnou na pessoa, num ser humano, nasceu no ventre de Maria. Este Verbo que estava em potencial, agora é real, visto pelos nossos olhos, não os nossos, mas os olhos dele próprio, João, porque foi ele mesmo que escreveu a primeira carta e a segunda e a terceira, e ele disse: nós vimos a vida sendo manifestada, e nós não só vimos, porque poderíamos ter visto somente, mas nós apalpamos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós convivemos com ele, nós vimos o que ele fez. Os nossos olhos viram. Ele começa a primeira carta falando sobre isso. Por quê? Porque é o mesmo João, e a vida se manifestou. Esse Jesus, ele não era simplesmente um homem, não era simplesmente um Jesus histórico, não era simplesmente um homem que as pessoas viam andando de lá para cá e que pescava e que era carpinteiro, que era o filho de Maria e José. Não, esse era o Filho de Deus, que era Deus e que é Deus e que também é homem e é Deus. E o Espírito Santo conduzindo todas essas coisas. E aí, dentro desse processo de condução do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar que, para que você e eu e nós, e o mundo inteiro, para que nós creiamos que Ele é Deus, para que nós creiamos que Jesus é Deus, Deus então começa a operar através de Jesus
uma série de sinais, uma série de maravilhas, milagres incontáveis que ele fez, para que eu creia, através desses sinais, que ele realmente é o enviado de Deus. Marcos vai falar em sinais também? Vai. Marcos vai falar em milagre de Jesus? Vai. Marcos vai falar das proezas que Jesus fez? Vai. Mas Marcos vai fazer uma outra abordagem, que não uma abordagem que João fez e que não uma abordagem que Mateus fez. Marcos vai apresentar Jesus para chamar a atenção daquela classe de pessoas que é necessário que seja assim. Marcos vai apresentar Jesus como servo. Vai apresentar a Jesus como alguém que é obediente. Vai apresentar Jesus como alguém que, embora sendo rei, autoridade, se submete aos seres humanos, que serve. Então, o objetivo de Deus é salvar. O objetivo de Deus é que as pessoas creiam. Vejam o que o João falou: para que, crendo, tenham vida em seu nome. A maneira como ele vai apresentar isto, a maneira como Deus alcança as pessoas, a maneira é diferente. Porque nós somos, eu volto a falar, somos pessoas diferentes. Pensamos diferente, gostamos de coisas diferentes, temos hábitos diferentes, temos origens diferentes, temos cultura diferentes, temos uma condição sociofinanceira, econômica, social diferente uma das outras, ou umas das outras. A nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa visão da realidade é muito diferente. Eu vejo de uma maneira e o outro vê totalmente diferente, ou eu vejo totalmente diferente dele, ou nós vemos às vezes alguma coisa de pontos de vista diferentes. Mas Deus quer salvar a todos. Os sinais vão estar sempre presentes, e a forma de apresentação também vai ser diferente. A forma com que Deus vai levar as pessoas a mostrar ou a evidenciar a pessoa de Cristo, a maneira vai ser diferente. Os sinais vão ser diferentes e também vão estar sempre presentes lá. E aí, agora sim, avance um pouco na sua Bíblia aí. Capítulo 21 de João ainda, capítulo 21 de João, o verso 25, João, na mesma linha de pensamento, com seus ouvidos espirituais abertos pelo Espírito Santo, ele, na mesma linha de pensamento, ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vejam bem, olha, essa é forte, hein? Essa é uma afirmativa forte. Não caberiam no mundo inteiro os livros para contar as coisas que Jesus fez, os milagres que Jesus fez. E agora nós vamos tratar basicamente dos sinais. Jesus fazia muitos sinais. E ele faz sinais até os dias de hoje, amém? Jesus faz sinais até os dias de hoje. Quantos sinais Jesus tem feito e está fazendo no nosso meio? Maravilha! Olha João 2. João 2, o verso 11, onde Jesus estava lá naquele casamento, naquelas bodas lá em Caná da Galileia. Lá naquelas bodas, ou seja, naquele casamento lá em Caná da Galileia, olhem só o que aconteceu no verso 11. Diz aqui o verso 11: com este sinal deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. E diz aqui: ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pode rabiscar aí na sua Bíblia. E os seus discípulos creram nele. Primeiro, Jesus tinha que manifestar a sua glória para quem? Para aqueles justamente que andavam ao seu lado. Os seus discípulos eram aqueles primeiros que precisavam crer nele, porque foram eles, exatamente eles, que foram separados por Jesus para estar ao seu lado, preparados por ele, treinados por ele, para depois divulgar e espalharem esta mensagem do Evangelho em todos os confins da terra. Vejam que Jesus fez aquele sinal, e o texto aqui diz assim: e os seus discípulos creram nele. Era necessário que os discípulos, eles que estavam ali andando com Jesus, crescem nele. Esse é Jesus, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, porque a mensagem que sai da boca de alguém que crê, ela faz a diferença. Alguém que prega e não crê no que prega é como o símbolo que toca e ele não faz som. Mas alguém que prega naquilo que crê,
tem som, ecoa forte, tem som. E aqueles homens precisavam experimentar um milagre da parte daquele que tinha vindo e veio da parte de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, nós cremos nisto. E não parou só aí. Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou para Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago, lá naquele monte, Jesus ficou iluminado, reluzente, brilhando diante daqueles homens, e aqueles homens ficaram ali admirados com a transformação que havia acontecido em Jesus, porque também era necessário aquele sinal forte, contundente, inequívoco, para que aqueles homens não tivessem dúvida, e descessem daquele monte cheios de fé, e dissessem em alto e bom tom: Jesus é o Filho de Deus, eu vi Ele glorificado, eu vi Jesus glorificado, uma luz tomou conta dele, o seu rosto resplandecia. E a mensagem que aqueles homens passaram a pregar não era uma mensagem de que eles tinham ouvido falar. Por isso, voltando à primeira carta de João, nós apalpamos o verbo da vida, nós apalpamos, nós tocamos, nós andamos com ele, nós vimos o que ele fez. Apenas não ouvimos falar, mas nós vimos o que ele fez. Em João, ainda 3,18, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João evidencia muito a condição do crer, a palavra crer. Tanto é que no João 3,16, que é aquele versículo que é considerado o versículo central da Bíblia, ou é considerado o versículo chamado áureo, e áureo vem por causa do termo latim de áureos, de ouro, é um versículo precioso, valioso, daí a sua origem, o nome latim, aureus, versículo áureo, de ouro. Ouro é algo que tem valor, que é precioso. O versículo que resume a ideia central de Deus e da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E João trata da questão do crer, e fala do amor de Deus. E quem não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna, mas quem recebe aquele que foi enviado por Deus por causa do seu grande amor, que nos amou de tal maneira, este não morrerá, mas terá a vida eterna. Neste verso 30 que nós lemos do capítulo 2, assim como este verso é o verso central da Bíblia, este verso que nós lemos no início do capítulo 2 e do verso capítulo 2 e verso 30 e o 31, vamos juntar, nós podemos afirmar também que ele expressa exatamente o propósito central do Evangelho. O propósito central do Evangelho, ele está exatamente aqui onde nós lemos. João capítulo 2, verso 30, foi 2? 20, perdão. João capítulo 20, verso 30. É o propósito central do Evangelho. Deus validando a condição do seu Filho como aquele que foi enviado por ele, Pai, e dando crédito a ele, e confirmando os sinais que ele fazia, e ele operando sinais para que nós creiamos nos sinais que ele faz, para que em crendo, cada um de nós tenha a vida eterna. Entrando já para o final da nossa mensagem, quando nós olhamos aqui no Evangelho de João, aí nós vamos avançando, por exemplo, no capítulo 11, João também fala a respeito da ressurreição, naquele episódio da ressurreição de Lázaro, que havia estado morto, e Jesus ordena que Lázaro saia e que removam a pedra, Lázaro saia, desate-o, e Lázaro então volta a viver. Que grande sinal! O sinal do retorno à vida, o sinal da ressurreição.
E para que o sinal? Para que nós creiamos que Jesus Cristo tem poder e Ele tem autoridade até mesmo sobre a morte. Ele tem poder para trazer de volta aquele que havia morrido. Jesus é este que tem o poder e autoridade, ou todo o poder e autoridade sobre a morte também, tem autoridade sobre o diabo, ele tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre cada um de nós. E João, ele vai narrando esses milagres de Jesus. Aí eu já fui lá para o capítulo 11, e aí sem falar no 15, onde ele se apresenta como sendo a videira verdadeira, e que quem está nele tem vida, quem está nele tem vida, e quem não está ligado a ele não tem vida, está morto, porque é preciso e é necessário que estejamos ligados nele, assim como os galhos na árvore. E ele disse: eu sou a videira, e vocês são os galhos, vocês são os ramos, vocês querem ter vida fora de mim? Não, tem que estar ligados em mim. Mas João, no seu evangelho, ele narra alguns sinais que Jesus fez. Ele narra alguns sinais que Jesus operou. Por exemplo, no capítulo 2, eu não vou me estender porque a gente já falou, ele fala do milagre de Caná da Galileia, da transformação da água no vinho. Quando é ali mais adiante, ele fala, aliás, eu vou pular este que eu vou me deter um pouco nesse, mas um pouco mais adiante ele fala da cura de um paralítico. Um pouco mais adiante ele fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplicar pães, multiplicar peixes, 2 peixes e 5 pães, e multiplicar para dar pão para uma multidão. Que milagre é este? Que sinal maravilhoso! Que milagre! Um pouco mais adiante ele fala a respeito de Jesus andando sobre o mar. Um pouco mais adiante ele fala a respeito daquela cura de um cego de nascença, onde aquele homem bradava, expressava-se com alegria, com júbilo, saltava, entrou no templo, e ele dizia: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ele experimentou o milagre de Deus. E aí, lá no final, ele narra o último milagre aqui da sua relação, que é a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero ler um desses milagres com vocês. Abram aí exatamente no capítulo 4, começando no versículo 46. Olha que coisa interessante. Capítulo 4, verso 46. Capítulo 4, verso 46 de João. A cura de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água ele havia feito vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus disse para aquele homem: olha, se você não ver sinais e prodígios, você não vai crer, porque Jesus sabia. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E aí vem o verso 53 e o 54. Coisa linda. Com isto reconheceu o pai daquele menino ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E diz aqui o texto: e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Foi necessário que Jesus fizesse aquele sinal para que aquele homem cresce que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e tem poder. E agora sim, terminando, nós vamos ver algumas afirmações rapidamente. Por que é que acontecem os milagres? Por que é que acontecem os sinais? Vejamos, primeiro nós vemos que é para chamar a nossa atenção
para Deus, chamar a nossa atenção para Jesus, o Filho de Deus, e para que nós crendo, nós sejamos salvos. Mas será que é somente para isso? Não, claro que não é. Quando Deus opera algum sinal, Deus tem em mente, tem em vista, tem como propósito, tem como objetivo autenticar, carimbar, chancelar a mensagem do seu Evangelho. Estes sinais vão nos acompanhar. Quando você prega, quando você fala, quando você ministra, quando você ora por alguém e o sinal acontece, quando você clama a Deus e o sinal acontece, Deus está dizendo que o que você está fazendo ou o que você está falando é verdade. Ele autentica a sua mensagem, ele confirma o que você está fazendo. Um outro objetivo de Deus também ao manifestar a sua glória ou ao operar sinais é dar testemunho para cada um de nós da vinda do reino de Deus, conforme Jesus disse: o reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus é chegado entre nós, e quando experimentamos os milagres, os sinais, os prodígios de Deus, o reino de Deus chega a nossas vidas. Quando Deus opera um sinal, com certeza, por causa do seu grande amor, com certeza, por causa da sua misericórdia, com certeza, por causa da sua graça, Deus quer ajudar cada um de nós nas nossas carências, nas nossas necessidades, nas nossas enfermidades, nas nossas dores, nas nossas aflições, assim como eu estava naquele tubo, nas nossas angústias. Quando Deus opera um milagre, Deus quer remover os obstáculos aos nossos ministérios. É preciso muitas vezes que Deus vá à frente, quebrando cadeias, abrindo as portas, abrindo o mar vermelho, operando sinais, para que a gente vá seguindo Ele, e Ele abrindo as portas e quebrando as cadeias, e operando conosco, e nós operando com Ele, porque dele nós somos cooperadores, somos lavoura dele, lavoura de Deus, e andamos com Ele, fazendo a sua obra, cooperando com Ele, e quando Ele opera um sinal, Ele remove os obstáculos que estão diante de nós. E aqui por último, mas que não quer dizer que é o último, na verdade é o primeiro, toda vez que Deus opera um sinal, um milagre, uma maravilha, toda vez que Deus faz algo grandioso, em primeiro lugar, isto dá glória ao nome dEle. Dá glória ao nome dEle. Quando Deus cura alguém, o seu nome é exaltado. Quando Deus resgata alguém das trevas, o seu nome é magnificado. Aquele cego passou a ver e entrou no templo dizendo: glória a Deus nas alturas, eu agora vejo. Eu não via, mas agora eu vejo. Agora os meus olhos estão abertos, e isso glorifica a Deus. E há muitas enfermidades que estão acometendo as pessoas. E Jesus disse: não foi ele que pecou, nem o pai dele que pecou, nem a avó que pecou, nem o tio que pecou, nem o irmão dele que pecou, mas isso é que para que se manifeste nele a glória de Deus, e a obra de Deus é preciso ser feita enquanto é dia. Então, quando Deus manifesta, faz um milagre, a glória é dele, é para que o seu nome seja glorificado, e juntamente com aqueles outros propósitos. E aí, terminando, um propósito especial de Deus é que eu seja salvo, e que você seja salvo, e que a humanidade seja salva, atraída pelos sinais que ele opera. Moisés estava lá no deserto de Midian, lá no Sinai, lá no Egito, cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, ou Reuel para outros, cuidando das cabras, dos camelos, de outros animais, e ele viu uma sarça pegando fogo. A sarça pegava fogo e ele chegou mais perto, curioso por saber o que estava acontecendo. Que negócio é esse? Uma erva pegando fogo e não queima. O fogo não apaga e a erva não queima, o fogo não apaga e a erva não queima. Que negócio é esse? Ele foi se aproximando, ele foi atraído por aquele sinal, ele foi chegando perto, e quando ele chegou mais perto, Deus então falou com ele: Moisés, Moisés, eu só estou aqui, Senhor. Moisés!
ele foi atraído por aquele sinal. E disse: Moisés, você vai livrar o meu povo lá do Egito, Moisés. Você vai livrar o meu povo, eu vou livrar. É você mesmo, Moisés. Mas Deus botou um fogo naquela sarça, fez um sinal. Para quê? Para atrair Moisés. Jesus faz sinais até os dias de hoje para atrair a mim e a você. Para que a gente diga: é verdade. Eu, uma ocasião, estava numa casa de família. Alguém nos convidou para nós irmos lá. E aí nós fomos, alguns irmãos aqui da igreja foram. E eu fui também, eu estava lá no meio. E lá no meio da festa, alguém disse assim: dá para orar para o meu marido? E alguém disse assim: dá sim, vamos orar por ele. Aquelas festas que a gente dá para poder pregar o evangelho e a família se converter. E alguém disse assim para nós: dá para orar pelo meu marido? O meu marido está com problema na coluna, não aguenta nem levantar, chama ele. Trouxeram ele para o centro da sala. E aí nós oramos, começamos a orar, um grupo de 6, 8 pessoas, vamos orar, oramos por ele, daqui a pouco, pum, ele caiu lá, caiu endemoniado, e aí expulsamos o demônio daquele homem, e quando o demônio saiu daquele homem, um sinal maravilhoso, um demônio foi expulso em nome de Jesus. Aquele homem se levantou e disse: olha só, não estou sentindo mais dores, eu não estou sentindo mais dores. E mais, você quer aceitar Jesus? Eu quero, chorava ele e dizia: eu quero aceitar Jesus. Mas por que ele aceitou Jesus? Porque Jesus se manifestou com sinal, com poder. O demônio foi lançado ao chão, aquele homem, nós oramos por ele, ele foi curado, foi liberto e foi salvo. Foi curado, não estava mais com problema na coluna, o homem estava em cadeira de rodas. Levantou-se, curado e liberto, o demônio saiu correndo e ele ainda disse assim: eu quero Jesus. Ele disse: você quer? Então amém, eu também quero. Então vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Um sinal, um sinal. E eu pergunto: tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus? Tem alguém que quer? Eu já aceitei. Se tem alguém que não aceitou ainda, levanta a sua mão. Eu já aceitei há 27 anos atrás. Eu cheguei na igreja e vi a pregação do evangelho e disse: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero é Deus. Então, se você quer, levante a sua mão. Eu vou levantar a minha, que eu quero Jesus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, que é Espírito e é vida. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós também fomos atraídos pela Tua palavra, Senhor. Nós fomos atraídos por causa do Teu grande amor para com cada um de nós. Nós também fomos levados a olharmos para Cristo e reconhecermos, Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus tem poder e autoridade, que Jesus faz sinais e maravilhas, que Jesus faz milagres, e que Jesus, Ele traz a vida até mesmo aquele que morreu. Ele é o autor da vida, Ele é a ressurreição e é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, porque um dia o Senhor abriu nossos olhos, porque um dia o Senhor abriu a nossa compreensão, o nosso entendimento, porque um dia o Senhor colocou dentro de nós a certeza, a convicção de que Jesus é o enviado de Deus, de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja colocando essa certeza e esta convicção dentro de cada um dos nossos corações. Nos abençoa nesta hora. Cura-nos, Senhor. Restaura nossas forças. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Meu amado, um abraço, vai na paz, uma boa semana, que Deus te abençoe.